E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast. Eu sou o Thiagão, a gente vai fazer um react do vídeo do Abílio Santana lá no Yang TV, no podcast, falando sobre algo que deu polêmica, que Jesus morava na praia. Jesus morou na beira da praia. A gente vai ver na Bíblia se realmente o que ele falou tá certo. E vamos reagir aqui rapidinho, um pedaço aqui, um trecho curto aqui. Depois, se você quiser ver, você vai lá e assiste no podcast o vídeo completo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos junto, vamos ver essa polêmica aqui, vamos reagir isso aqui, que tem coisa muito certa aqui não, mas vamos que vamos. Mas era Jesus, e ali o senhor vem dando alguns versículos bíblicos, e um versículo que o senhor cita até fala assim, e soube que ele estava em casa. Isso gerou uma grande polêmica, muitas pessoas da internet, elas falam muito sobre isso, tipo, mas como? Jesus tinha casa? Não, Jesus não tinha casa na beira da praia. Vamos Jesus entrar morava nesse assunto. na beira da praia. Jesus tinha ou não tinha casa na praia? Bom, se eu disser que tinha e não provar biblicamente, não vale mesmo. Se eu disser que não tinha e a Bíblia disser o contrário, não tinha. Então veja bem, Marcos capítulo 2 está escrito assim. Vamos ver. Entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E logo souberam e todos correram para a casa em que Jesus estava. O texto diz, soube-se que estava em casa. Entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, Marcos capítulo 2. Souberam-se que estava em casa. Olha só, vai vendo. Aí vem Mateus capítulo 4. Gente, não é questão só de você ler a Bíblia, ver se ela realmente está falando que está em casa. Você tem que ver o contexto ali da história. Né? Não dá para você ler só um trechinho do versículo ali, não. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Mateus 4, 13. Uau. E Isso. deixando Nazaré, habitar em Cafarnaum. foi habitar em Cafarnaum. No original, esse habitar, ele vem de habitação. morar. Deixou. Não é Mudou-se bem por aí, de não. Nazaré. Nazaré está lá, as ruínas da casa de sua senhora mãe. Está lá. Quem visita Israel, né, eu já fui várias vezes, está lá as ruínas, da onde Jesus cresceu, né, em Nazaré. Pois bem, está escrito, Mateus 4, 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. 4:13 de Mateus. Já Marcos capítulo 2, está escrito. E entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, Marcos 4:13, deixou Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Será? Marcos 2, e entrando outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. Ou seja, ele tinha habitação? Claro! Já em Mateus 13... Gente, mas Jesus, ele tinha habitação, ele ficava em vários lugares. Não dá pra você falar que ele morava na praia e tinha casa na praia, não. Já a gente vai ver isso aqui na Bíblia. Versículo 1, está escrito assim, Mateus 13, 1. Que Jesus saiu de casa naquele dia e assentou-se na beira da praia, junto ao mar. Ele sai de casa. Como que Jesus não tinha casa? João capítulo 1, versículos 35, 36, 37, 38 e 39, está claro. Ia Jesus passando e João, o Batista, viu que Jesus ia passando e gritou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até aí tudo bem, Dois né? dos seus discípulos, ouvindo dizer isso, correu atrás de Jesus e Jesus, olhando para eles, perguntou, João capítulo 1, versículo 35 a 39. Vocês estão me seguindo? Vocês estão procurando quem? O que é que vocês querem? Olha só, a pergunta que Jesus fez. O que é que vocês estão procurando? Olha a resposta. Mestres, aonde moras? Aonde moras? Está escrito. O senhor tem morada? Jesus está escrito. Está escrito que Jesus disse, vinde e vede. Não liberou o pessoal, não, volta. Não tem onde morar, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas eu não tenho. Não, volta. Não disse isso. Venha e veja. Venha e veja. Foram
e viram onde morava, a palavra morava, e ficaram com ele aquele dia. Está escrito. Tá, ou seja, aí a gente já entende que ele tinha casa. Lógico. Aonde morar. Mas tinha onde morar. Mas não Sim. é. Isso é fato. Onde moras? Tá. Vem Então, em vídeo. ele habitava em Cafarnaum. Ah, era a casa de Pedro. Isso aí é simplesmente alguém tentando tirar a propriedade da casa de Jesus. Quer dizer que Pedro podia ter e o Criador não podia ter? Ah, mas ele não tinha casa. Por que não tinha? Tem um versículo até que ele diz assim, que as raposas têm covis, né? As aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse versículo, Simples, ele dá a entender simples. Não é que dá a entender. Esse versículo está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas está deixando bem claro. Lucas, que é o único escritor. Presta bem atenção aqui. Vamos já aqui, já olhar isso aqui, porque é pesado isso aqui, né? O livro de Marcos, capítulo 2, que ele diz, vamos lá, capítulo diz assim, ó, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. O que acontece? Quando você vai ver isso aqui, uma melhor tradução para esse estava em casa aqui seria aqui que ele estaria à vontade, não que ele estava em casa. Porque ele já tinha passado ali uma vez, quando você vai ler mais para frente aqui, no livro de Marcos. Ele já tinha passado em Cafarnaum. Pode ver que a palavra fala que ele volta de novo. Ele está passando por ali novamente. Você tem que voltar aqui, ó, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, aí você volta um pouquinho no 1. Pode ser no 1 mesmo aqui, capítulo 1 de Marcos, aí você vem aqui no versículo... Pode ser a partir do versículo 35, no capítulo 1 aqui, um pouquinho antes do 2. Ele fala assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto ali, né? E ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, os que com eles estavam. Aí ele diz: tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Pegou aqui? Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aí ele vai continuando. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Enfim, aí você vai continuando até ele vai chegar aqui na cura de um paralítico em Cafarnaum. Na cura, aqui, você pode ver que Jesus ele já vinha antes. Ele estava aqui, tanto em Galiléia, depois ele vai para Cafarnaum, ele diz, ó, vamos para as outras cidades vizinhas. Então ele não falou assim, ó, vamos lá para minha casa em Cafarnaum. Ele não disse assim, vamos lá para a cidade. Não, ele lê aqui, ele estava falando, não, vamos para as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. E quando você vai ver aqui, Jesus estava na casa de quem? De Pedro. Jesus estava na casa de quem? De Pedro. Por isso que ele fala aqui, quando você vai ver outras traduções, ele vai dizer que aqui era o quê? Que ele estava à vontade. Aqui era a casa de Pedro, onde ele estava voltando novamente. Mateus, onde ele falou em Mateus 3, capítulo 13, diz assim, ó: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Gente, Jesus ele está passando de cidade em cidade, ele está pregando o evangelho. A palavra vai falar aqui que ele volta novamente. Você tem que ler todo o contexto. Quando você vem pegar e ler todo o contexto aqui, tanto de Mateus quanto de Marcos, principalmente nessa parte aqui que o pastor Abílio está falando aqui, Jesus está voltando.
Então Jesus vem para pregar. Jesus não está morando ali. Tanto que o menino cita aqui que Jesus fala assim que ele não tem aonde repousar a cabeça. Jesus ele não tem uma morada, não tem onde ficar. Falar que Jesus morava, que ele tinha uma casa na praia, que ele é o Criador, que ele tem tudo. Cara, me desculpa. Me desculpa, mas isso aí é desculpa para pastor que quer se enriquecer. Isso aí é desculpa para pastor que quer ter muita grana, para pastor que quer socar o pé no dízimo e arrancar dinheiro e ter milhões e ter riqueza e falar, mas Jesus era rico. E na verdade a gente sabe que não é. Jesus viveu pregando. A gente sabe quando você vai ler todo o evangelho, se Jesus era rico, tinha casa na praia, por que as mulheres que patrocinavam as missões deles? Por que as mulheres que andavam o tempo todo patrocinando ele com roupas, com moradias, com comida, o tempo todo da obra dele, elas eram as que patrocinavam. Não eram os homens, não. A palavra fala que eram as mulheres que patrocinavam, elas que bancavam a obra de Jesus. Mas ele era rico, tinha casa na praia. Então isso para mim, me desculpa, isso aí é desculpa para as pessoas quererem enriquecer, ficarem ricas à custa de obra, de igreja e falar que Jesus, se o Criador era rico, tinha muita grana, por que eu não posso ter? Isso aí para mim é arrumar desculpa, não é? A palavra está aqui. Jesus ele não morava na praia. Jesus ele acabou de sair, estava na Galileia e foi pregando e falou, vamos à cidade. Gente, lê o contexto. Pega o contexto da Bíblia todo, pega todo o texto e lê uma história. Não pega versículo isolado, não para você pregar e falar o que você quer, o que você acha. Pega trecho aqui, trecho ali, não. Pega uma Bíblia de estudo boa que você vai conseguir decifrar tudo isso aí. Vai conseguir entender todas as histórias do que está acontecendo ali. Sacou? Não tem muito segredo, não é muito difícil. Por isso que dá polêmica, que todo mundo fala, porque mas a pessoa fala por falar. Pega o texto, o versículo que ela quer falar, o que ela quer falar, cara. O que ela acha que aquele texto, mas a minha interpretação, uma vez eu conversei com uma pessoa que ela falou assim, não, mas pra mim, a interpretação pra mim é assim, pra você é outra. Não existe isso. A verdade ela é uma só, não dá pra você ser de um jeito e pra mim ser de outro. Ela tem que ser uma só pra todo mundo. Se você tá lendo, tá tendo alguma interpretação errada ou diferente de outro, vai a fundo aí que algum dos dois está errado. Alguém está errado, porque a verdade ela é única, ela é uma só. Não dá para ela se dividir em 2, 3 ou 4 interpretações diferentes. Valeu? Tamo junto, inscreve no canal, deixa aquele like e me aguarde até o próximo vídeo.